Meus irmãos, o Provérbios de Salomão, ele escreveu dizendo, estou aqui com a minha Bíblia na mão, dizendo assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Procura ver o estado das tuas ovelhas. Procurar saber como estão elas, o que elas estão necessitando. Ora, naquele tempo, o ofício de pastor era um ofício muito difícil, porque muitas vezes os pastores, eles passavam noites e noites cuidando dos seus rebanhos, cuidando das suas ovelhas. Quando não existia mais pasto naquele lugar, ele se reunia os pastores e levava as ovelhas para um pasto verdejante, para um pasto melhor. É por isso que o sábio filho de Davi escreveu dizendo: procura ver o estado das tuas ovelhas. Agora vem Jesus dizendo assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele está mostrando aqui, agora, não é? Ele está falando de pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Eu ouvi e vi um vídeo do pastor Ailton José Alves e achei muito engraçado ele dizendo que existe muitas pessoas preocupado, até dizer que ele é dono da igreja. Ele mesmo diz: eu não sou dono de igreja, porque Jesus não dá a sua igreja para ninguém. Se a igreja fosse dele, segundo ele não se preocupava tanto como ele se preocupa, mas ele tem que prestar conta a Deus. Eu achei muito importante isso. E, na verdade, Deus não dá a igreja dele a ninguém. Deus não deu a igreja ao pastor, sim, mas o pastor à igreja. É ele quem cuida. É por isso que o pastor não gera ovelha. Quem gera a ovelha são as próprias ovelhas. O pastor não foi chamado para gerar ovelhas, mas sim para cuidar das ovelhas. Agora eu procuro a você. Como estás? Ou como está as ovelhas do seu rebanho? Você tem cuidado delas bem? Você tem se preocupado com elas? Você tem se dedicado totalmente a elas? Aí mais na frente o sábio Salomão escreveu dizendo: porque as ovelhas são para te vestires. As ovelhas são para te vestires. Porque as ovelhas têm lã. E da lã das ovelhas era tirada e feita a roupa, era vendida as lã. Não é? Agora nós falamos de quê hoje? Dos dízimos da igreja. Hoje são os irmãos quem segura todo o mantimento da igreja, principalmente dos pastores, que muitos têm uma vida muito regalada, muito boa, certo? Carros de luxo,
Você não vê Jesus andando em nenhum carro de luxo. Até porque também naquela época não tinha, não é? Não era, de maneira nenhuma existia, mas Jesus andou várias noites de barquinho, juntos com os seus discípulos, quer dizer, fazendo um grande esforço para se aproximar das ovelhas. Existem pastores por aí, em algumas igrejas, que eles até se escondem para não falar com as ovelhas. Quando ele desce do púlpito, ele já vai embora, desaparece. Graças a Deus que na denominação que eu congrego, que eu também vou falar, não existe isso. O pastor tem o maior prazer de conversar com os membros da igreja, com as ovelhas, ver como elas estão. Bendito seja Deus. Procura ver o estado das tuas ovelhas, porque elas são para te vestires, não é? É quem dá o sustento do pastor, o leite, o leite, a lã, não é? A pele, glória a Deus. Aí ele diz assim, mas os bodes são para o preço do campo. Tá certo? Os bodes são para vender. Agora as ovelhas não. As ovelhas são para cuidar delas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Ninguém aqui estamos criticando ninguém, criticando pastores. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos falando aqui a palavra de Deus. Se você não é inscrito, não é inscrita no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, ativa aí o sininho das notificações, que nós vamos ficar muito gratos, tá certo? Deus abençoe, Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom.